Boa noite, Michael. Então, Michael, tá aí? Acho que ele não entrou ainda. Não entrou. Ah, entrou. Agora ele entrou. Tá aí. Boa noite, Michael. Falta só a Olivia. Então a gente vai começar. Eu vou fazer o apanhado da semana passada. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo. Tá todo mundo, tá agora. A gente está fazendo a base da teoria do Moreira. Então, da onde que veio a teoria do Moreira? Para entender da onde vem a teoria do Moreira, as preocupações dele, a gente teve que ir lá estudar um pouco do Postman porque a partir do Postman, o que ele fez basicamente foi juntar o Postman com a teoria do Ausubel, ou seja, mais ou menos uma junção das duas. Daí que vem a novidade, ele mostrou as duas coerentes e complementares. E daí, assim, é só um dos princípios que é baseado em outro pensador, que é o Don Finkel, mas a gente vai ver isso hoje. Então, daí a gente viu isso, viu a construção histórica da relatividade. Estou lendo o artigo da crise com relatividade na cabeça. A construção histórica da onde que veio a teoria para a significativa crítica. Então, hoje a gente vai fazer o quê? Eu vou só fazer a reconciliação integradora, vou revisar todos os pontos ali que a gente falou semana passada, e hoje a gente vai entrar na teoria propriamente dita. Então, e depois disso, semana que vem vai ser o planejamento, que era a terceira e última, eu vou mostrar como a teoria da planejamento significativa crítica e a epistemologia do Feyerabend são complementares e são coerentes. Então, para ter a segurança teórica de produzir o material de vocês, as pesquisas de vocês. Se alguém não lembra direito da teoria da epistemologia de Feyerabend, não tem problema, eu vou tirando as dúvidas aos poucos. Eu já indiquei a leitura do Coerência e Complementaridade, já indiquei aquela leitura, aquele texto? Você Já. Beleza, então o que eu vou fazer é basicamente explicar aquele artigo para vocês, discutir ponto por ponto, o que discute. Daí vocês têm segurança, uma base teórica coerente e complementar. Beleza? Felipe, Pois vocês não, têm um grupo desse curso? Porque eles estão no grupo dos orientandos, mas se quiser, eu posso botar lá para ter o material. É porque eu não tive acesso ao material daí. A Cris manda por e-mail, né, Cris? Pode ser, Cris? Pode ser até por mensagem mesmo, não precisa colocar lá, né? Eu mando, pode deixar. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Teoria da planejamento significativa crítica. Então, como a gente falou semana passada, então, o que a gente está fazendo é a necessidade de ter uma pesquisa que não tem uma fundamentação teórica educacional. Uma pesquisa que eu estou me falando, obviamente, que não tem uma fundamentação epistemológica, não tem uma fundamentação teórica educacional, e não tem uma fundamentação metodológica, ela é capenga. Além disso, não tem as três tem que mostrar que as três são coerentes e complementares. A Cris eu mandei para a Cris só vocês entenderem como é que funciona o jogo acadêmico. Eu mandei para a Cris, porque a Cris e a Anabel, a gente estava fazendo umas coisas juntos, aí eu mandei para as duas, recentemente um parecer mostrando porque eu rejeitei um artigo. Daí a Cris leu lá, ela viu que, né, Cris, que exatamente eu rejeitei porque a construção teórica dele era incoerente. Então, se vocês produzirem material com fundamentação teórica incoerente, os árbitros vão rejeitar. Então, e por isso que tem que ter essa preocupação. Chegou a ler o parecer? Leu, né, Cris? Li, aham. Então, se alguém quiser esse parecer, ver como é que é, a Cris manda para vocês pelo grupo ali, ou peçam para ela. Daí, então, é por isso que é importante vocês estarem calçados teoricamente, porque os árbitros são chatos. Porque o árbitro, quando o editor manda, tirando os editores amigos, se o editor não quer publicar o teu artigo, ele manda para árbitros que ele sabe que vão tentar achar defeito. E um defeito é esse. Um defeito é não ter uma base teórica fundamentada e coerente. Então, isso é importantíssimo que a gente está fazendo.
Então a gente viu que da onde que vem a teoria do Moreira, vem do ensino subversivo. O que é o ensino subversivo? É um ensino que tende a romper com os conceitos fora de foco. Quais que são os conceitos fora de foco? Que eles são ensinados na escola de maneira subliminar, né? O currículo oculto. Então, quando tu ensina física, química, matemática, biologia, história, na escola tradicional, tu passa a ideia de verdade absoluta. É isso que a gente aprende. A gente não aprende que é só uma versão da história. A gente aprende que a matemática é aquela, a física é aquela, a história é aquela e não pode contestar nada. A gente também aprende o conceito de certeza. A gente não aprende as leis de Newton como uma possibilidade. A gente aprende as leis de Newton como lei. Então, o de unidade isolada. A ciência, por exemplo, não tem nada a ver com a história. A ciência não tem nada a ver com a sociologia e assim por diante. O de causalidade simples e mecânica. Se eu fizer um método científico, por exemplo, eu vou produzir conhecimento importante e conhecimento transmitido. Ou seja, existe uma autoridade, que é o professor, que é o detentor do conhecimento, e a partir dele as pessoas aprendem. Então, isso que a gente aprendeu que é o cenário em que o Postman traça a educação. Que daí ele chamou de conceitos fora de foco e ele sugeriu o ensino subversivo para romper com esses 5 conceitos fora de foco que são o currículo oculto da escola que ele traçou. Beleza? Isso, a discussão a gente foi toda essa. E em física, isso aqui tirando não, tem a Dai, que é matemática, e a Karina, que é bióloga, né? Isso, né? O resto tudo é física, né? Né? Então, em física é pior ainda, né? Porque dentre as ciências, a física é a mais arrogante de todas, né? A física, mas é verdade, não é? A física acha que é mais importante que a biologia, acha que é mais importante que a química, acha que é mais importante que qualquer coisa. Isso quem vê Big Bang Theory sabe bem, né? Então para a física é pior ainda. A gente reforça mais ainda isso. Brincadeirinha, a gente não tira sarro de biólogo, tá, Karina? A Karina. Bela. Até eu achar o botão do fone da câmera, olha. Não sei. Tenho dúvidas. É brincadeirinha, tá? Tá bom. Quem vê Big Bang Theory tem uma cena interessante, eu acho que é da 4ª temporada, em que a Amy e o Sheldon estão conversando, e daí a Amy fala que a biologia é mais importante que a física. O Sheldon olha pra ela bem sério e fala assim: retira o que você disse. Ela: não vou retirar. Se tu não vai retirar, a gente não pode continuar essa relação. Ela: tudo bem, vou embora. Mas Eles tiram bastante, eles tiram bastante Oi? sarro também. Eles tiram bastante sarro também da geologia, mas é o Sheldon, mas. Mas quando ele bebeu, ele leu um livro de geologia. Sim. E aí depois o que Tem foi. engenharia também. Já é engenharia também. Porque engenharia já nem ciência para eles, né? Mas geologia, eles falam que é ciência, não lembro. Não lembro que o Sheldon chega a discutir isso. Mas não lembro. Também não. Acho que não discute, mas engenharia, ele fala que engenharia são os trabalhadores da física, né? Os umpa-lumpas da ciência. Quem não assistiu Big Bang Theory não tem a menor noção do que a gente tá falando, né? Pois é. Alguém aqui não assistiu a Big Bang Theory, as 12 temporadas? Eu, o Michael, a Cris e o Gui, tenho certeza. Eu não assistia todas as temporadas, assisti alguns episódios esporádicos só. Uma dica para a última temporada. Mas eu tenho as referências. Tá. Então a gente entendeu de onde saiu. Uma coisa. Quem que assistiu? Quem que falou que assistiu ali que eu não vi? A Olivia. A Olivia. Então, para você ter uma ideia, é difícil encontrar essas análises em português. Eu tive que pegar os livros do Postman, estudar, tentar entender ele à luz para entender de onde saiu, porque o Moreira simplesmente ele ignora, só fala do conceito de foco e nem fala muito do subversivo e toca a ficha. Então agora vocês entenderam a raiz, agora vamos para a teoria mesmo. Então, teoria da aprendizagem significativa crítica. A proposta de ensino subversivo foi há mais de 40 anos, quando a chegada do homem à Lua e a chamada era nuclear simbolizavam grandes mudanças. Hoje, tais mudanças são pequenas frente às que anteriormente. Naquela época,
parecia que as mudanças eram muito, muito drásticas e rápidas. Só que perto que muda hoje, aquilo lá não é nada, né? Vocês concordam com isso? É a filosofia do Bauman, né? O mundo líquido. Todo mundo. Isso. Então, agora, a escola mudou? Não. Não, né, Larissa? Então, o que o Moreira fala? O Moreira fala o seguinte: a educação, no entanto, continua a promover vários dos conceitos fora de foco. Então, eu diria todos, né? Ainda se ensina a verdade, né? Ainda se ensina a resposta certa, ainda se ensina entidade isolada, ainda se fala de método científico. Não sei se foi nesse curso que a gente comentou dos livros, né? Que os livros trazem, explicam no começo o método científico. Ainda estados e coisas fixas, diferenças dicotômicas, ou seja, isso aqui é bastante produção hoje em dia, porque ou tu é uma coisa ou tu é outra, não existe nada meio campo. Então, ou tu a física certo, ou é ciência ou é pseudociência. Por exemplo, muitos professores de física falam assim, a biologia fala assim, não tem nada no meio campo ali. Então, ou tu tá certo ou tu tá errado. Ou tem uma maneira certa de proceder, ou tem uma maneira errada de proceder. É assim que funciona, né? E é assim que a escola reforça. E ainda transmite conhecimento, desestimula o questionamento, não fomenta o aprender a aprender. Então, o Moreira refletiu da seguinte maneira: puxa vida, o cenário traçado pelo Postman já era catastrófico. Hoje em dia está muito pior. Então, então, só o ensino subversivo não basta. Então, ao invés de ajudar o aluno a construir significados para conceitos como relatividade, probabilidade, incerteza, sistema, função, assimetria, causalidade múltipla, múltiplos conceitos, representações e por diante. Então, o que o Moreira está dizendo? O Moreira está dizendo o seguinte, que o currículo oculto de qualquer ensino seria mais útil se promovesse uma aprendizagem que perpassasse relatividade, as coisas são relativas, elas não são um estado fixo, não existe certezas e função. A probabilidade, tipo, nem sempre as coisas vão ser da mesma maneira, nem sempre que eu fizer a mesma coisa vai dar a mesma resposta. Incerteza, não há verdade absoluta. Sistema, ou seja, não há entidades isoladas. Função, ou seja, nem sempre uma coisa leva a outra, pode mudar. Assimetria, causalidade múltipla, graus de diferença. Então, esse tipo de personalidade que o Moreira diz que a pessoa vai estar mais preparada para viver num mundo em que há fontes quase inesgotáveis de informação, a gente sabe disso, que hoje em dia a informação, eu consigo ver, por exemplo, corrida de Indianápolis 500 milhas de 76, por exemplo. Imagina, isso há 10 anos era impensável, e está a um clique de distância. Então, o Michael consegue ver os 5 filmes do Piratas do Caribe num dia só, sem precisar sair de casa. Então, são 5, Michael? Tem que ligar o microfone. Sim, São por enquanto quantos? são. São 5. Ah, tá. Eu acho que eu vi trailer de 2, quando passa a propaganda passa na sessão da tarde. Passa trailerzinho, né? Tem uma tem um que ele morre, não tem? Sim, o 2. 2. Foi esse que eu vi o trailer que me interessou. E aí depois ele é recuperado do outro lado da Terra plana pelos colegas. Ele... Oi? Tem que estar ligado, o professor chama de surpresa. Porque... Ah, tá. A ideia é exatamente isso, a ideia é discutir. Mas... Eu acho que não é terra plana, eu acho que era do outro lado do mundo, no Então, submundo. o outro lado da Terra plana, eles acabam caindo pela beirada do mundo, chega do outro lado, é puxado pela possível gravidade, e depois tem que fazer um sistema diferente para estar subindo de volta. Foi um vídeo que eu até acabei gravando. Sandro, não dá corda, senão ele vai monopolizar. Então... mas pelo menos o Lang assistiu e comentou, né? Ah, tá. Então hoje o mundo existe uma grande quantidade de informação disponível. E mais, a informação muda muito rápido. Então,
Então, a pessoa que aprende que no currículo oculto que existem certezas, existem verdades, quando a coisa mudar, ela não vai se adaptar, né? Tipo, ela aprendeu, por exemplo, sei lá, o genoma. Eu estava lendo um artigo esses dias. A Carol falou que eu não lembrava dessa parte do filme. Mano, Carol, não dá corda pro Michael, senão ele vai sair daqui 11 da noite. Então, por exemplo, eu estava estudando um artigo que ele estava analisando a divulgação científica do genoma, do projeto Genoma, né? Como é que foi publicado a divulgação científica do projeto Genoma. No começo, eles publicavam coisas tipo que o projeto Genoma ia salvar a humanidade. Tipo, com esse conhecimento genético, tu ia poder salvar vidas, não ia ter mais câncer, não ia ter mais nada, e é quase uma super raça humana. Era assim que se divulgava o projeto Genoma. Então, imagina se tu leu lá isso e aprendeu isso é uma certeza. Ao passar dos anos, se percebeu que, ou pelo menos as publicações, que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Com só o conhecimento genético do homem, eu vou conseguir salvar a humanidade das doenças. E os textos de divulgação científica trouxeram isso. Então, mas então, a informação está mudando. Houve uma mudança drástica e rápida em 10 anos nesse sentido. Mas se a pessoa lá no começo tivesse aprendido que era uma verdade, uma certeza, ele ia ter muita dificuldade hoje em entender que não é mais. Então, essa pessoa que aprendeu que tem certeza e verdade, ela não está muito preparada para lidar com essa mudança muito constante de informação. É isso que o Moreira está falando. Tá ok esse ponto? Então, agora, o Moreira ainda falou que ele identificou que além do que o Postman tinha aqui vai ver mais uma questão sociológica. O desequilíbrio sempre causa isso, exatamente isso. Tá aprendeu nas aulas de didática, Olivia. Então o Moreira falou, além dos conceitos fora de foco que o Postman listou, o Moreira falou que ele identifica outros também que são tão nefastos quanto. Qual é o primeiro conceito que o Moreira falou que a escola ensina e que é inútil nessa sociedade? Conceito de informação como algo necessário e bom. Quanto mais informação, melhor. Estamos em plena era da informação. Ele diz que a escola atual agregou esse conceito fora de foco que é inútil no cenário atual. Outro ponto que ele falou que a escola agregou, o conceito de idolatria tecnológica. A tecnologia é boa para o homem e está necessariamente associado ao progresso e à qualidade de vida. Ele reflete principalmente a receita da educação científica, e a educação científica fala isso e a escola como um todo também. Outro. Professor. Opa, desculpa, quem chamou? Lari. Não, é que eu tô nesses tópicos que você tá levantando, eu tô pensando, tipo, do que fala que o conceito da informação como algo necessário e bom, né? Será que ele não dá respaldo, tipo, por exemplo, para a questão dos vestibulares, que os alunos têm que estudar o máximo de informação para as provas? Será que eu tô, assim, quando tu leu essa frase, eu parei para pensar nisso, não sei se faz muito sentido, né? Que a gente, né, para um aluno ser aprovado, ele tem que estudar o máximo possível, tem que, digamos, absorver o máximo de informação, né? E isso até é contraditório, né, em certo momento, não sei se faz sentido isso. Não é isso. A escola no currículo oculto dela, ela reforça isso, Larissa. Quanto mais informação tu souber, mais feliz tu vai ser, mais capaz de exercer cidadania tu vai ter capacidade. É isso que a escola passa, exatamente isso. É mais a questão da quantidade de informação que tu recebe e não a qualidade dessa informação, né? Eu acho que E daí vem e daí o Moreira cita que eles falam que tem que estar sempre antenado, tem que estar sempre informado, que daí ele diz que o fruto dessa escola é uma frase que ele repete nas palestras que é comum falar em inglês, principalmente, que informação é poder, que é nesse sentido. Vocês conhecem a expressão informação é poder, né?
Então, daí ele fala bastante isso. Então, mas é isso que a gente falou, isso. Quanto mais tu sabe, mais chance de se dar bem tu vai ter. E não necessariamente a qualidade da informação, mas a quantidade. Outra coisa, o conceito de consumidor. Tu tem que consumir. A escola mostra que quem tem é melhor. Então é isso que a escola mostra, que é o capitalismo, né? Que o conceito de globalização da economia como algo necessário e bom. Ou seja, quanto mais globalizado for o mundo, quanto mais internacional, quanto mais informação, melhor. O conceito também ele fala que o mercado dá conta. Ele fala que a escola não precisa dar conta de tudo, porque a sociedade, o mercado vai dar conta de selecionar os melhores. Então, não importa que a escola ensine certeza, verdades, esse tipo de coisa. Quando for para a vida ali, ele vai ter que aprender que não é bem assim. Então, é mais ou menos essa ideia que tudo acaba se dando conta. Então, vocês entenderam que ele está dizendo que a escola não só é tão ruim quanto o Postman traçou, como ainda piorou. Ele está dizendo isso. O Postman dizia que a escola como existia, ela era inútil. O Moreira está indo além. Está dizendo assim, a escola como essa coisa tradicional, que ensina certeza, verdade, tudo, além de ser inútil, ela é nefasta. Além de ser inútil, ela forma ovelhinhas que obedecem o líder. Ela forma pessoas que procuram, não quero usar termos que podem ser entendidos politicamente. Ela guias, guias. Então, esse tipo de escola que forma a sociedade desse jeito. Entenderam isso? É a música do Pink Floyd, né? Mas ainda é piorada, né? Bem pior. Porque a música lá ainda não tinha esse cenário tecnológico de informação abundante e mudança drástica e rápida. O Moreira está falando que a escola atual, quando ele pensou na teoria, que foi na primeira metade dos anos 2000, a escola atual era ainda pior que a Another Brick Ideal, Gui. Era pior ainda. Sim. Que era nefasto para a pessoa. Ou seja, ela fazia mal para a pessoa. A escola faz mal, ensinando verdades, dando certeza, ensinando cidades isoladas. Beleza? Então é isso que ele está falando. Então, a escola, por exemplo, ainda transmite a ilusão de certeza, mas procura atualizar tecnologicamente, competir contra o mecanismo de fusão de informação e talvez não abertamente preparar o aluno para a sociedade de consumo, para o mercado, para a globalização. Ou seja, ele diz que além daquilo lá, a escola atual ainda prepara o aluno para ser um consumidor, aprender a consumir, como para o mercado de trabalho, ou seja, não é uma escola formativa, é uma escola que se prepara para o mercado de trabalho, para a globalização, ou seja, para aceitar as grandes potências. E o Moreira fala que é tudo fora de foco, né? Que piorou ainda. Então, a escola está pior e cada vez pior nesse cenário. É isso que ele está falando. Professor, agora eu estou nessa discussão até no slide anterior tinha aquela questão da idolatria tecnológica. Será que tem toda essa questão que está rolando agora, principalmente na UFSC, essa discussão da adesão ao EAD, o ensino remoto, e aí tem pessoas que defendem, né, essa questão de que, digamos, o EAD ele pode substituir, digamos, uma aula presencial, né, e coloca, tipo, na tecnologia toda a salvação de que a gente precisa para, digamos, passar por essa situação, né? Embora eu acredito que, embora a gente saiba que, né, toda essa questão do acesso à tecnologia perpassa vários fatores, né? A questão do acesso, da conexão à internet, da disponibilidade em poder participar, né? Então, isso até me fez pensar, uma vez que eu li uma reportagem que tinha pessoas da área da tecnologia que estavam criticando, tipo a UFSC, a UDESC, que elas não tinham tomado uma postura de adesão às tecnologias, né, para usar no EAD. E aí me fez pensar nisso, né, de que talvez tipo, o sistema acaba considerando como se a tecnologia fosse a salvação
né? E até a própria mídia coloca isso, né? Que como se a gente bastar ter a tecnologia nas nossas mãos, a gente está salvo. Sendo que, na verdade, é tudo muito mais complexo, né? Tudo mais... É bem isso. O Lang conta uma história, Larissa, que ele dava aula também de metodologia para mim. Daí ele conta assim, quando começou a surgir os computadores, essas coisas, as pessoas achavam que tinha que usar computador, porque senão tu não ia estar atualizado, tua aula não ia ser boa. Daí ele falou assim, aí quando me perguntaram assim, como é que tu pode usar um computador na tua aula, professor? Perguntaram pro Lang, né? O Lang diz assim, é muito fácil, eu pego o computador, subo no segundo andar, solto ele, meço o tempo que ele vai cair, meço o tempo que ele vai cair, eu sei o quanto tempo ele caiu, eu sei a altura do prédio, eu sei a velocidade do som, então eu vou saber o tempo de queda, pelo barulho que ele vai fazer. Ele estava debochando exatamente disso que está falando, da idolatria, que ensino à distância é bom, é o futuro, não é inevitável. Então, essa questão. Tipo, será que tu tem que usar tecnologia na tua aula? O Moreira está dizendo que não, né? Depois a gente até que tu até pode usar, mas não é a tábua de salvação para toda educação, né? Como muita gente fala, né? Então, mas qual seria o foco? Então, eu tracei um cenário para vocês de terra arrasada, né? Ou não? O Moreira e o Postman trazem isso para nós, não trazem? Trazem. Sim, né? Sim. Sim, a Larissa falou, gritou ali. Ainda bem que ela gritou escrevendo, não ligou o microfone. Então esse cenário está arrasado. Então a questão que se coloca é: o que fazer? O que a gente vai fazer? Nós, como professores que estão em sala de aula, o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, o Moreira fala qual o foco, qual seria a saída. Então, a saída é uma aprendizagem significativa como atividade subversiva. É isso que ele fala. Aqui dá para ver bem, com esse caminho que a gente percorreu, o que ele quer dizer, né? Ele defende ainda que tem que ter uma aprendizagem significativa, mas a aprendizagem significativa não pode parar aí. Ela tem que ser uma atividade subversiva. O que é subversiva? É, sobretudo, uma postura crítica, como estratégia de sobrevivência na sociedade contemporânea. Logo, a saída para o Moreira é a aprendizagem significativa crítica. Eu já vou conceituar mais uma vez, mas o que é isso? O Moreira fala o seguinte: se eu usar o Ausubel e for bem sucedido, eu vou construir uma aprendizagem significativa. Mas isso está na cognição, né? E construir conhecimento sem questionar o conhecimento é o que eu preciso para a sociedade atual? É o que é necessário para a sociedade atual? Ele fala que não. Ele está dizendo o seguinte, que tu, além de construir o conhecimento, tu tem que ir além. Tu tem que construir o conhecimento sem reforçar os conceitos fora de foco. Por quê? Eu posso muito bem, se eu for bem sucedido, e usar os princípios do Ausubel, porque vocês lembram que ensinar de acordo com o Ausubel é respeitar os 4 princípios, né? Diferenciação progressiva, reconstrução integradora, consolidação e organização sequencial. Se tu fizer isso e conseguir motivar o teu aluno a ter predisposição a aprender, o Ausubel garante que tu vai criar um ambiente em que a aprendizagem significativa pode ser construída. Mas imagine uma aula de astronomia. Tem vários trabalhos de astronomia que usam Ausubel e daí eles dizem que a conclusão é que o Ausubel é fácil de implementar, né? Então ele vai conseguir construir a aprendizagem significativa, vai ter indícios de construção de aprendizagem significativa. Mas e daí? O Moreira fala. Hoje em dia, isso é suficiente? Eu vou conseguir, com isso, somente garantir que o aluno não está aprendendo aquilo como verdade? O aluno não está aprendendo aquilo com certeza? O aluno não está aprendendo que a ciência é isolada? O aluno não está acreditando no método mágico para produzir conhecimento importante? O Moreira diz que não. Não basta só aprender significativo na sociedade atual. Tu vai estar construindo ovelhinha igual. Tu tem que construir uma aprendizagem significativa em que ele questione aquilo que ele está aprendendo. É isso que ele está falando.
que tu não pode ensinar física ensinando que aquilo é verdade. Daí que vem minha bronca tão grande, e todo moreirista tem bronca, com o termo lei em física. O termo lei é nefasto para o ensino de física. O Michael, que foi meu estagiário, eu acho que deve ter ouvido falar isso várias vezes nas aulas, né Michael? Não, o termo lei não. Fala, Michael, pode falar. Não, só concordando que é. Ah, tá. Então, porque o que tu entende por lei? É uma coisa incontestável, né? Tu não pode discutir uma lei, né? Então por isso que é tão delicado o termo lei, por exemplo. Então, porque tu ensina certezas, ensina verdades. Tu pode ser um ótimo professor do ponto de vista ausuberiano, mas ser nefasto para a formação desse cidadão, né? Tu pode estar formando um radical, de que lado seja. Nenhum radical está preparado para viver numa sociedade em mudança. Nenhum radical tá preparado para viver numa quantidade de informação que uma hora uma informação vai vir e vai ser em desacordo com ele, então ele vai dar tilt. Vai dar a Olivia fala que vai dar tela azul, né, Olivia? Cadê a Olivia? Fala, Olivia. Liga o microfone, Olivia. Não gosto de ler. Por acaso eu estou aqui nessa tela, mas normalmente eu estou na outra. Então, então é isso que o Moreira está falando. Então, qual é o grande mote da teoria da aprendizagem significativa crítica e o que diferencia ela da teoria do Ausubel? É exatamente isso. A teoria da aprendizagem significativa crítica parte do pressuposto que eu tenho que ter aprendizagem significativa. Mas ela não basta. Eu também tenho, eu não posso ensinar, eu não posso criar um ambiente em que tenha aprendizagem significativa e fazendo a pessoa acreditar naquilo como verdade, certeza, está do lado, blá, 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 blá. Todo mundo entendeu a diferença das duas? Mas todo mundo entendeu também por que o Moreira não contradisse o Ausubel? Ele não disse que o Ausubel não é útil. Ele disse apenas que o Ausubel não é suficiente para os dias atuais. Beleza, isso? Sim. Fala comigo. Beleza. Sim, sim. Beleza? Não, Sim, e sim. só. E aproveitando essa ideia, E durante as aulas do estágio, os alunos muitas vezes ficavam perguntando, tá, mas qual é o certo? E aí, volte e meia eu falava, tá, depende. E aí passava mais um tempo, tava falando sobre um assunto, não, mas isso aqui, o que vocês acham? Depende. E o tempo todo. Então, no fim do estágio, uma coisa que meio que se tornou piada entre eles, mas acredito que eles possam ter entendido, é que tudo vai depender do que a gente quer avaliar naquele caso. Então, tipo, isso aqui tá certo? Depende. Depende por quê? Depende do que eu quero caracterizar nisso, o que eu quero avaliar nisso. E meio que eu percebi que no início eles foram meio receosos a tá, mas não tem certeza disso? Parece que o estagiário não tá sabendo o que tá falando. E aí no final eles perceberam que realmente tinha essa questão da dependência do que a gente queria, no fim. Eu não sei se na faculdade uma vez eu falei isso, mas no ensino médio eu repito sempre para os alunos assim, que a física é muito fácil, porque toda pergunta tem a mesma resposta. Depende. Depende. Na faculdade eu falo também. Falou pra nossa turma. Vai. para minha turma também. Também. Tá. Então. Bom, mas agora vocês entendem da onde que da onde que saiu teoricamente o que eu estou falando, né? Sim. Eu falava isso exatamente, em astronomia é isso. Eu falo isso exatamente para tentar me alinhar ao que o Moreira está falando, né? De não ensinar certezas, não ensinar verdades, não aprender a questionar, não saber contexto, não saber a probabilidade, não saber exatamente por isso. Por isso, então, a ideia de a resposta para tudo na física depende. Agora vocês sabem de onde que sai teoricamente, né? Sim. Um dos Beleza? processos que é um pouco complicado, assim, para lidar com os alunos é que a maioria deles, acho que a gente falou isso já na aula passada, né? E eles já vêm com aquela ideia de que aquilo ali tá certo, que eles vão aprender, né? Que é algo imutável. Então é difícil reconstruir para eles. Eles estão na escola desde os 6 anos. Hoje em dia até mais. O meu filho mais velho está na escola desde dos 6 meses. O mais novo também, mas o mais novo faz só 6 meses, tive que parar, né? Meu filho mais velho está desde os 6 meses na escola. Ele vai chegar para o professor de física com 14, eu acho, né? É, por aí, 14, 15. Então ele está com 13 anos e meio, Gui, sendo doutrinado a acreditar nisso.
Tu acha pois que uma fala tua vai mudar do noite pro dia? Não, né? É um trabalho que vai demorar. Sim. Até porque daí o livro tá falando em cognição, até tu causar o desequilíbrio, reorganizar, adaptar as teorias de aprendizagem, demora, né? Leva Então, tempo. Então é normal isso. E é tão normal que no ensino médio, volta e meia, quem é moreirista escuta os pais virem e falar, tá, mas como é que é? Daí por quê? Porque é muito mais fácil para o aluno ter uma aula do estilo tradicional, ele está acostumado com aquilo. Se tu for Pois fazer uma é. coisa diferente, tu vai ter que ter segurança do que está fazendo, né? Claro. Vão questionar. Então, tá, mas como assim os alunos sentam juntos? Como assim eles podem conversar durante a aula? Eu lembro quando eu dava aula no colégio de Feira, no São Bento, a irmã ficava. É porque o São Bento é um colégio de Criciúma, né? Que é onde eu estudei, e daí quando me formei eu fui dar aula. Daí eu me formei já. Eu tive aula com Moreira na graduação, tudo, né? Então eu já fui formado nessa perspectiva, né? Daí no São Bento tem uma janelinha onde a irmã sempre ia lá e olhava assim o que está acontecendo, né? Daí no começo, quando eu comecei a dar aula, os alunos sentavam junto, conversavam, faziam roda. E daí quase sempre ela me chamava no fim da aula e perguntava, tá, mas o que está acontecendo lá? Eu tinha que explicar para ela. Mas é porque não está acostumada, né? Tipo, é diferente do que a maioria das pessoas fazem. Mas paciência, né? É assim. Então a aprendizagem significativa, e daí o mais engraçado dessa janelinha é que o pessoal do terceirão botava, tipo, tinha a janelinha, né? Em cima da janelinha eles botavam uns chifres, assim. Daí quando a irmã ia lá olhar, parecia que ela tinha uns chifres. Mas eu nunca, a gente não tinha coragem de comentar com ela. Então o que é aprendizagem significativa crítica? Nesse ponto é preciso, antes de mais nada, esclarecer o que está sendo entendido aqui com a aprendizagem significativa crítica. É isso que eu estou falando para vocês. É aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte da sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Ou seja, tu vai aprender física, mas tu não vai se tornar um fundamentalista científico. Tu vai aprender biologia, mas tu não vai se tornar um fundamentalista científico. Então, trata de uma perspectiva antropológica em relação às atividades do grupo social que permitam ao indivíduo participar das atividades, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a realidade está se afastando tanto que não está mais sendo captada pelo grupo. Então, isso aqui é principalmente, é através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus ritos, mitos e ideologias. Ou seja, ele está sendo inserido, ele está aprendendo física, mas ele não está acreditando em física como uma coisa perfeita, inata. Ele sabe que aquilo ali é um conhecimento provisório, ele sabe que aquilo ali é uma versão, ele sabe que aquilo ali pode ser questionado, e sabe que aquilo ali é provisório. É isso que o Moreira fala. Se tu mostrar a física assim, tu tá contribuindo para formar pessoas que sejam flexíveis, pessoas que sejam tolerantes, pessoas que entendam que não tem causalidade simples, a multiplicidade, que respeitem o diferente. É isso que o Moreira está dizendo. Beleza? Esse é o conceito de aprendizagem significativa crítica. Beleza o conceito? Alguma dúvida? Beleza. Mas a grande questão tá, através dessa aprendizagem poder consultar, isso eu já falei, por meio de, aqui que eu falei, né? Por meio dessa aprendizagem poder trabalhar com incerteza, relatividade, não causalidade, probabilidade, não dicotomia, isso aqui principalmente, né? Não dicotomia das diferenças, então, as diferenças podem conviver e podem uma ser útil com a outra, com a ideia que conhecimento é uma construção ou invenção, né? Que é isso que nas aulas de epistemologia principalmente, eu acho que a Dai tá aí, tá, né? Que daí choca muitas pessoas que nunca tiveram aula de epistemologia, que eu falo assim, tudo é inventado, tudo é construído. A matemática, por exemplo, é uma invenção humana. Daí eu vejo o rosto das pessoas, elas arregalam o olho, assim, ó. Então, mas é isso que eu estou falando aqui, né? O conhecimento é invenção, é uma invenção nossa, não salta da natureza para nós.
A gente apenas representa o mundo. A gente não capta ele diretamente. Então, todo conhecimento é uma invenção humana. Então, o Carl Sagan, principalmente, ele falava que se a gente tivesse uma outra espécie em outro lugar e conseguisse desenvolver inteligência, então, por exemplo, eles iam conseguir construir uma matemática com símbolos obviamente diferentes, mas a matemática seria basicamente a mesma nossa. O que ele está crendo? Que a gente está captando a realidade, não está representando. Né? Inclusive, é o 7, né, Cris, que usa números primos, né? Isso, e o pi também, números primos e o pi. Então, por que eles acham que um extraterrestre vai construir uma matemática igual a nossa? Por quê? Porque a matemática se impôs a nós e não nós a construímos. Beleza isso? Então o Carl Sagan era realista. Mas é porque assim, ó, só deixa eu defender o Carl Sagan, que é um dos heróis. A filosofia da ciência da década de 70, que foi quando ele escreveu o Cosmos, estava nascendo, né? Sim, Então, é. não era uma agenda, né? Então, essas reflexões todas da moderna São filosofia muito da ciência. recentes, né? Isso, não tinha ainda essa agenda. Então, não tinha essa Uhum. reflexão. Então, o Postman, Uhum. por exemplo, essas reflexões do Postman também são ali do final da década de 70. Então, quando estava sendo construído esse entendimento de história da ciência, e filosofia da ciência e de educação, o Carl Sagan já tinha escrito Cosmos, né? Porque ele gravou em 80, né, Cris? Foi início de 80, né? E aí, então já estava pronto. Então não é culpa dele. Ele é Sim, sim. ele é um produto do seu tempo, né? O que eu não perdoo é o Neil Tyson fazer a mesma coisa hoje. Daí Pois é que nisso eu tava pensando até na própria mídia, né? Que a mídia costuma usar muitos termos, às vezes, que contradiz toda essa discussão, né? Então, as reportagens, provar, comprovar, então é depois, bem... depois conversa com a Cris, que está estudando divulgação científica, a porcaria que se faz de divulgação científica. Nossa, é demais. É. Sim, Então, só defendeu o Carl Sagan. O Carl Sagan era um homem do seu tempo. O Tyson que não tem perdão. O Tyson não tem perdão. E ele teve a chance de aprender com o Carl Sagan, né? E não aprendeu, parece. Não, ele aprendeu o que o Carl Sagan sabia, só que tem 40 anos de diferença, né? Sim, ele tá fazendo a mesma coisa. E filosofia das ciências, 40 anos foram talvez os 40 anos mais frutíferos que tiveram, né? Até então. Provavelmente os próximos 40 vão ser mais frutíferos que esses 40, mas até então, talvez. Não, com certeza foram os 40 anos mais frutíferos de filosofia da ciência. Então, e também o outro babaca. Opa, tá gravado, não posso falar isso. Outro descontextualizado sociologicamente na ciência é aquele o Marcelo Glazer Glazer. também, mas esse nem é tão importante. É um da gravata borboleta. Que horror. Que quem vê, tem uma série que é o Blind Point, que é Ponto Cego, que ele é o pai da cientista. É muito que usa gravata borboleta, não sei o nome dele. Efeito borboleta? Bill Nye, né? Eu não sei. Não Não. sei, mas o que ele fala, não sei, eu nunca assisti o programa dele, mas o que ele fala no Ponto Cego ali, nossa, porque ela é a TI, né? Então, e daí ele fala de ciência, por ciência isso, ciência aquilo, e ele é famoso, assim, que eu já vi ele, eu acho, no Star Talk, que eu acho que ele participa junto com o Neil Tyson. Então acho que é o Bill Nye. É o Bill Nye, Nossa, chega a doer, né, o que ele fala. Ele aparece até no The Big Bang Theory. Ele não tem uma série? Fala com o Sheldon lá. Eu De não uma lembro série dessa dele, parte. não é? Não sei qual é o episódio, mas ele aparece na série também. Não foi no episódio que eles estão procurando um substituto pro Professor Proton? Que o Professor Proton morre, né? Daí eles... É verdade. Daí eles substituem pelo Bill Nye. Sim. Daí acaba o cara do Star Trek que faz daí, né? Isso, é. Isso. Então. William Shatner. Então é isso que o Murilo está falando aqui, ó. Intervenção nossa, representando os mundos e nunca captamos diretamente. Então, a aprendizagem significativa crítica pode mudar a educação de pessoas com essas características. O ensino subversivo de Postman somente será subversivo, ou seja,
o ensino subversivo que eles propuseram somente vai ser útil e vai fazer o papel que ele tiver se resultar numa aprendizagem significativa crítica. É isso que o Moreira está falando. Agora, a grande questão que você pode estar perguntando... Opa, travou? Voltou? Tinha travado pra mim. A questão que vocês podem estar perguntando é, traçou um cenário de caos, traçou o que a gente poderia fazer, e agora? Como é que eu levo isso para a sala de aula, né? Talvez, espero que vocês estejam perguntando isso. Eu estou. Então, quando o Ausubel sugeriu a aprendizagem significativa, como é que ele sugeriu para levar isso para a sala de aula? Os 4 princípios, né? Se tu fizer qualquer coisa de aprendizagem significativa, tu tem que produzir isso de acordo com os 4 princípios. Não é isso? Isso. O Moreira foi a mesma coisa. O Moreira também sugeriu princípios que tu tem que respeitar. Ou seja, para te construir um ambiente onde tu construa uma aprendizagem significativa crítica, toda tua intervenção didática, todo teu material, tudo que tu for produzir, tem que respeitar os 11 princípios que ele sugere. Então, o que a gente vai fazer semana que vem é discutir cada um desses princípios, que é exatamente essa pergunta que a gente vai deixar para semana que vem. Como construir ambientes em que a aprendizagem significativa crítica possa ser construída. Então, Moreira fala de 11 princípios. Então, semana que vem, a gente vai discutir cada um dos princípios e daí, a partir de agora, sempre que vocês forem lidar com alguma coisa didática em sala de aula ou alguma coisa de educação científica, se vocês quiserem construir esse tipo de aprendizagem, como ele está falando, vocês têm que levar em conta esses 11 princípios. Beleza? Então, Beleza. só o que a gente fez até agora. O meu planejamento foi para o Beleléu, como sempre. Né? Eu queria ter discutido os 11 princípios hoje. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente tentou entender a origem, o conceito de aprendizagem significativa crítica, que foi o ensino subversivo, semana passada. Hoje, a gente tentou entender como do Postman a gente passou pelo Ausubel e chegou no Moreira. E o conceito que o Moreira construiu utilizando os dois como base. Beleza? Tranquilo? Semana que vem a gente vai tentar entender como a gente leva esse conceito para a sala de aula. Então, por exemplo, a Karina está produzindo material sobre evolução do olho. Se ela quiser criar um ambiente em que haja aprendizagem significativa crítica, ela vai ter que produzir o material e preparar as aulas tentando levar os 11 princípios para isso aí. Então, ela vai se pautar nos 11 princípios para produzir tudo que ela está produzindo. A rigor, como sempre, tudo que a Larissa, por exemplo, tudo que ela escreveu, por exemplo, passou por mim, ela acabou fazendo isso, né? Mas ela fez isso, né, Larissa? Meio que inconscientemente. Mas tanto que a gente conversou, acho que mais ou menos tu já estava nessa linha, né, Larissa? Larissa? Sim. Então, Isso. o Gui também, os textos dele também tinham isso como mote. A Carol, cadê a Carol? Carol tá aí? Carol tá aí? Saiu já, acho. Tô aqui. Tá aí. Então, a Carol também, ela escreveu, tudo que ela escreveu lá da questão que envolvia a questão étnico e a questão de gênero é exatamente para até desconstruir essa certeza da ciência, né? Que o cientista legal, o cientista bonzinho, o cientista homem, o cientista branco. Ela mostrou que, por exemplo, um dos grandes cientistas de todos os tempos era um nazista que colaborou com o regime nazista. Exatamente para isso. Então, mais ou menos essas ideias já estavam no material de você, mas agora está mais conscientemente, né? Beleza? Acho que quem é mais novo aqui é a Dai, né, Daiane? Tá aí? Não, acho que ela saiu já. Não, eu tô aqui sim, eu não dei conta de ligar o microfone. Eu acho que é mais novidade essas coisas, ou tá tranquilo também? Tá, mais ou menos. É que hoje eu não consegui prestar tanta atenção, porque os alunos estão pedindo ajuda, porque na terça a gente não deu aula, né? Então eu tô quase doida aqui respondendo ao aluno, mas deu para pegar, assim, uma ideia. Mas porque esses encontros foi exatamente inspirado porque eu ia ter que conversar com a Daya a respeito disso para ela pedir o material dela.
Daí já aproveita, né? Já, nossa, mas tá sendo bem bom. Só a aula de hoje eu vou ter que reassistir. Não, vou mandar o Mas link ali. tá. Uhum. Beleza? Então agora eu vou encerrar a gravação. Então, todo mundo entendeu? Então a gente vai extrapolar, tá, pessoal? Eu achava que ia acabar semana que vem já fazendo a conexão com FireRaven, mas daí a gente vai com uma a mais, tá? Tá bem, tá bem. Tranquilo. Beleza. Então eu vou parar de gravar agora. Ok. Parei de gravar.